Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite a todos mais uma vez, uma alegria nós estarmos juntos nesta aula ao vivo aqui no site padrepauloricardo.org. Nós iniciamos essa semana a explicação do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, escrito por São Luís Maria Grignon de Montfort. Como é que nós vamos nos consagrar à Virgem Maria? Em primeiro lugar, o que é isto? O que é esse tratado? Esse tratado é a escola de santidade que seguiu o Papa João Paulo II. São Paulo II, ele tinha esse livro como livro de cabeceira. Era esta forma que ele tinha de viver a sua consagração a Deus, entregando-se a Maria, totus tuus, Maria. E não somente o bem-aventurado João Paulo II, mas também tantos outros santos, como por exemplo São João Bosco, São Padre Pio de Pietrelcina, Santa Teresinha do Menino Jesus e assim por diante. Tantos santos, grandes santos da nossa devoção, viveram a consagração perfeita a Nossa Senhora. Então, é um método de santificação, é uma escola de espiritualidade. Ninguém é obrigado a se consagrar a Nossa Senhora. No entanto, eu vou explicar, conforme o Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís. Aqueles que quiserem uma introdução geral a isso daqui, vocês podem ver as palestras do Consagra-te que estão no site, estão postadas no site, né? E ali eu coloco uma introdução geral. Aqui nós iremos ver o texto, basicamente, capítulo por capítulo. São 8 capítulos e nós iremos passar esses 8 capítulos durante este mês de outubro, que vai iniciar, né? Nós estamos no finalzinho de setembro. Durante todo o mês de outubro iremos ver o Tratado da Verdadeira Devoção, para que em novembro nós possamos juntos começar a nossa preparação, um retiro de 30 dias de preparação à nossa consagração no dia 8 de dezembro. Aqueles que já são consagrados, né, podem renovar a sua consagração. Aqueles que ainda não são, podem então conhecer aquilo que é e então se candidatar a ser consagrados, a serem escravos de Maria. Bom, vamos entender em primeiro lugar então o que é esta consagração a Nossa Senhora. O próprio São Luís nos explica e existe um princípio fundamental que inicia aqui no capítulo 1. Quem tem essa edição da Arca de Maria, né, do Tratado da Verdadeira Devoção, na página 25, trata-se do número 14 do tratado. Ele diz assim, né, que, em primeiro lugar, é importante a gente notar uma coisa. Essa é a primeira palavra que a gente tem que pronunciar quando a gente falar aqui de qualquer coisa com relação à Virgem Maria. É que, se nós formos comparar Deus e a Virgem Maria é um nada diante de Deus. Isso tem que ficar bem claro desde o início. Se o nosso ponto de vista fosse nós olharmos de cima para baixo, ou seja, de Deus para a Virgem Maria é um nada diante de Deus. E isso para nós católicos é um ponto de honra, é um ponto importante, é basilar. Isso aqui é fundamental. E isso está dito no número 14. Não é? Está lá. Com toda a igreja, confesso que Maria, não sendo mais do que uma simples criatura, saída das mãos do Altíssimo, é menor que um átomo, ou antes, não é nada em comparação com a majestade infinita, visto que só Deus é aquele que é. Então, vejam, se é esse negócio de cima para baixo, se a gente vai olhar de Deus para Maria, Maria não é nada. Só que esse não é o nosso ponto de vista. O nosso ponto de vista natural é nós olharmos de baixo para cima.
E se nós olharmos de baixo para cima, nós iremos ver que Maria está muitíssimo acima de nós. Que Maria está imensamente acima de qualquer criatura. Agora, o que acontece? Que como criatura, claro, é sempre, por maior que ela seja, ela é sempre criatura. Então, a partir de Deus, ela é um nada. A partir de nós, ela é imensa. Ela é grandiosa. Então, vejam que existe aqui um sério problema, não é? Que os nossos irmãos protestantes, não é? Eles insistem nessa primeira coisa, de dizer que Maria não é nada diante de Deus. É evidente. Agora, o problema é o seguinte, você não é Deus, meu irmãozinho. Meu irmão, você não é Deus. Então, você não olha para Maria de cima para baixo. Veja, o protestante que se coloca a olhar para Maria e desprezá-la como um nada, está se colocando na posição de Deus. Você está notando a soberba? Deu para notar? Não sei se deu para notar a soberba. O negócio aqui é complicado. Você olha para Maria e diz que ela é um nada. Que Deus diga isso. Que Deus, a partir do ponto de vista de Deus, Ele diga isso é perfeitamente justo. Agora, quem é você, rapaz? Quem que você pensa que você é de olhar para esta criatura imensa, magnífica, a mais perfeita de todas as criaturas e dizer que ela é um nada diante de você? Ou seja, diante de você, ela é grandiosa. E é por isso que está escrito na Sagrada Escritura, não é? Que as gerações me chamarão de bem-aventurada. E nós, católicos, obedecemos a Bíblia, obedecemos a Deus, obedecemos a palavra de Deus, considerando Maria grandiosa. Então vejam só. Então a primeira coisa está claro para nós. Diante de Deus, Maria não é nada. Mas diante de nós, ela é muita coisa. Então, saia da sua posição de soberba, pare de brincar de Deus, desça do trono do Altíssimo, sai daí, que não te pertence, não é seu. Sai do trono, sai dessa soberba e vem aqui entre os mortais, entre os seres humanos para olhar para Maria. Você quer olhar para Maria? Olhe desde o seu lugar, rapaz. Você toma vergonha na sua cara e olha a partir do seu lugar. Não brinque de Deus, porque quem brincou de Deus é Satanás, você sabe que ele está no precipício do inferno. Então não brinque de Deus. Isso é muito sério. Então vejam só. Outra coisa que São Luís diz no número 14, e isso é fundamental no início do nosso estudo. Ele diz que Deus não precisa de Maria. Ele diz assim: por conseguinte, esse grande Senhor, sempre independente, bastando-se a si mesmo, não teve nem tem absoluta necessidade da Santíssima Virgem. Deus não precisa de Maria para salvar ninguém. Está entendendo? Não precisa dela. Deus é absolutamente livre e soberano. Problema, e aqui vem o número 15. Aí o número 15, vamos para as consequências lógicas, porém, que é o seguinte. Deus não precisa de fato. Ele é absolutamente livre. Mas Deus quis precisar. Ninguém pode negar isso. Ou seja, para que o Verbo divino se fizesse carne, para que Jesus viesse ao mundo, para que o Salvador viesse ao mundo, Deus não precisava de Maria, mas Ele quis precisar dela, e não somente isso, pediu o consentimento dela. O anjo, emissário de Deus, um dos maiores emissários de Deus, o arcanjo Gabriel, foi até a Virgem Santíssima e pediu o consentimento. Então ele não precisa, mas ele quis precisar, livremente. Isso é o livre arbítrio de Deus. Deus tem seus eleitos, Deus tem seus escolhidos, Deus tem seus prediletos. E sendo assim, tendo Deus seus eleitos, seus escolhidos e seus prediletos, Ele escolheu, Ele prediligiu, Ele elegeu a Virgem Maria. E elegendo a Virgem Maria, está feito. E São Luís, então, tira uma consequência lógica disso, que é o seguinte. No entanto,
Supostas as coisas como são, tendo Deus querido começar e acabar as suas maiores obras pela Virgem Santíssima, depois de a formar, digo que é de crer que não mudará de procedimento em todos os séculos. Romanos 11, 29. Ele é Deus e não muda nem nos seus sentimentos, nem na sua conduta. Então é o seguinte, Deus quis nos salvar enviando o Salvador pela Virgem Maria. Então, o princípio fundamental sobre, digamos assim, essa pedra angular sobre a qual está edificada todo o edifício desse tratado e essa verdadeira devoção à Virgem Maria é esse. Que Deus não precisava de Maria, mas Ele escolheu, Ele quis precisar. E uma vez que Ele é imutável, Ele escolheu isso e é assim que Ele vai continuar agindo através dos séculos. Através dos séculos, quando o Filho Jesus se encarna, Ele se encarna através da Virgem Maria. Então, e é isso que está aqui no artigo 1º, né? O primeiro princípio. Deus quis servir-se de Maria na encarnação. Então, eu queria que vocês entendessem aqui a lógica, não é? Dessa primeira parte do primeiro capítulo. É muito simples, é muito fácil de entender. A lógica é essa. Deus quis se servir de Maria para encarnar o seu filho. Então, Ele continua querendo se servir de Maria para santificar as almas, que é o segundo princípio. Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas. Então, é uma coisa e a outra. Vamos tentar explicar isso daqui. O que é salvar uma pessoa? Né? Vamos tentar entender isso, porque isso é fundamental. Eu não vou repetir as palavras que estão no tratado, porque é evidente, você pode ler o tratado sempre. Então, eu quero aqui acrescentar para dar uma maior compreensão ao tratado. Então, vejam só. Deus Pai quer nos salvar. E nos salvar quer dizer que Ele quer gerar o Cristo em nós. Ou seja, uma pessoa salva, uma pessoa que está santificada, uma pessoa que está na graça de Deus, é uma pessoa que pode dizer juntamente com São Paulo, eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Ou seja, é o próprio Jesus que vive em mim. Se é assim, veja só, se é dessa forma, é Jesus que deve ser gerado em mim. Os santos vão gerando Jesus em si mesmos, ou seja, eles vão morrendo, é a mortificação, não é? Vivo, mas não eu, o não eu é importante. Ou seja, eu vou me mortificando, eu vou desaparecendo e Cristo vai crescendo. Né? Convém que Cristo cresça e eu diminua, diz São João Batista. Não é? Esse é o princípio de todos os santos. Então, o Cristo vai sendo gerado em mim. De tal forma que, vamos falar uma coisa aqui bem fácil, vamos simplificar as coisas. De tal forma que santidade, salvação das almas, é aquilo que o Padre Zezinho pôs de forma tão simples na sua música, não é? Amar como Jesus amou, falar como Jesus falou, né? Pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e assim por diante. Ou seja, os próprios evangélicos protestantes admitem isto. Por exemplo, algumas pessoas da Assembleia de Deus costumam colocar como princípio ético, né, do seu comportamento no dia a dia o seguinte: o que Jesus faria no meu lugar, né? Ou seja, diante de uma situação concreta, o que é que Jesus faria? Então, se Jesus pensaria assim, eu quero pensar como Jesus pensava. Se Jesus faria assim, eu quero fazer como Jesus faria. Então, os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas escolhas, as minhas predileções devem ser as escolhas, atitudes, pensamentos e predileções de Jesus. Isso é um santo. Isso é uma pessoa que está no caminho da santidade. É uma pessoa que se deixa, digamos assim, modelar, se deixa configurar ao Cristo. Então, é assim que a gente vai
cada vez mais se tornando membro do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, até que seja gerado o Cristo total. O Cristo total quer dizer a igreja inteira, corpo de Cristo, onde seremos todos no Cristo. Então isso é a salvação. Então veja só, Jesus se encarnou, mas não está terminado aí a obra. É necessário agora gerar o Cristo todo. E este Cristo todo que precisa ser gerado é a igreja. O próprio São Paulo diz isso. Nós somos membros do corpo de Cristo. É aquilo que São Paulo experimentou basicamente na conversão dele no caminho de Damasco. Quando ele, pondo cristãos na cadeia, Jesus disse, para lá, rapaz, é a mim que você está colocando na cadeia. Ou seja, Jesus está dizendo a São Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque uma vez que esses cristãos foram batizados, eles estão colocados no meu corpo, eles são membros do meu corpo e, portanto, está sendo gerado o Cristo neles. É evidente que quanto mais santo eu sou, mais o Cristo está sendo gerado. Isso existe um mais e existe um menos. Os santos, mais santos, como Padre Pio de Pietrelcina, têm uma tal configuração a Cristo que isso aparece até na carne. Não é? Apareceram as chagas de Cristo no corpo dele. Não é? Padre Pio é um dos fenômenos mais estonteantes, mais esplendorosos da graça de Deus, que Deus nos deu no século XX. Então vejam, os santos vão se configurando a Cristo. Ou seja, o Cristo vai sendo gerado em nós. Então, se você entende isso, você entende por que é que Maria é importante. Ou seja, Deus precisava de Maria para mandar seu filho aqui na Terra? Resposta, não. Absolutamente não. Jesus podia ter vindo de helicóptero, de avião a jato, ele podia ter brotado da grama como os cogumelos, né? Ele poderia ter caído das árvores como as mangas, ele poderia ter feito o que quisesse. Jesus poderia sair da toca das raposas, Jesus poderia descer numa espaçonave, como um extraterrestre, mas Deus não escolheu nenhum desses meios. Deus escolheu pedir o consentimento de uma mulher especial que ele escolheu porque ele a amou, porque ele a prediligiu. Uma mulher que é criatura, claro, uma simples criatura, mas Deus quis usar essa simples criatura para gerar o Filho. E por isso, Deus continua querendo isso. Na cruz, quando a igreja foi gerada na cruz, Jesus olhou para o discípulo e disse, filho, eis aí a tua mãe. Isso quer dizer que Jesus, ao fazer isso, não é? Está dizendo, veja, eu quero continuar sendo gerado nela. Ou seja, o Cristo total, o Cristo que é a igreja, precisa continuar a ser gerado na Virgem Maria. Porque Deus não muda. Então esse primeiro capítulo é muito simples de entender. O primeiro capítulo é basicamente isto. Deus não precisava de Maria, mas quis precisar, escolheu, e aí a gente só tem que acatar. Nós só temos que inclinar as nossas cabeças e adorar o desígnio divino, a vontade de Deus. Deus sabe mais, Deus é mais do que eu. Ele sabe. Então eu aceito que ele quisesse se submeter à Virgem Maria. E Jesus, né, então, foi gerado nela. Não somente foi gerado nela, ele foi educado por ela. Deus Altíssimo e Santíssimo se submeteu à Virgem Maria. É uma coisa escandalosa, mas está nos Evangelhos, está no Evangelho de Lucas, que Jesus era submisso à Virgem Maria. Ele, Senhor, Criador do céu e da terra. Não é? Quis. Ele quis. Então, o que acontece? Nós também. Maria é necessária para gerar o Cristo em nós, para gerar o Cristo total. Então é isso que é esse segundo princípio. Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas, ou seja, na geração do Cristo em nós. Tá bom? Então quer dizer o seguinte, depois tem um segundo artigo, que é a questão das consequências, não é?
A segunda consequência que eu queria chamar a atenção diz assim: Maria é necessária aos homens para conseguir a salvação. Necessária. Não era necessária para Deus, mas uma vez que Deus escolheu esse caminho, ela é necessária para conseguir a salvação. Então, deixa eu dizer aqui uma coisa muito importante. Tá? Eu sei que o que eu vou dizer não é nada ecumênico, mas eu vou dizer. Porque São Luís diz e eu preciso ser honesto. Não é? Deixa até, vou achar aqui a citação, porque depois o pessoal diz que eu estou colocando palavras na boca de São Luís, e o negócio é complicado. Página 33, é o número 30 do tratado. Ele diz assim: quem não tem Maria por mãe, não tem Deus por pai. Atenção. E São Luís, ele é de uma consequência lógica. Ele diz assim: portanto, cuidado, hein? Daqui a pouco eu explico. Por favor, não comecem a jogar pedras no computador que vai estragar seu computador aí, não. Por favor, calma, deixa eu explicar. São Luís diz: portanto, os hereges e apóstatas que não aceitam a Virgem Maria como mãe, não têm Deus como pai. São Luís é de uma consequência lógica, né? É de uma lógica cortante. Muito bem. E aí, padre? Como que nós ficamos nesses tempos de ecumenismo? O que é que nós vamos dizer? Que os protestantes não têm Deus como pai? Então, vamos explicar as coisas, como aliás eu acho, é possível, provável, que o próprio São Luís entendesse isso, não é? Mas vamos aplicar nós aqui. Então eu agora não quero falar com a autoridade de São Luís. Eu estou falando aqui, isso aqui é um raciocínio do Padre Paulo. Portanto, você pode perfeitamente discordar de mim, mas eu quero fazer esse raciocínio, que é o seguinte. Veja, existem protestantes e existem protestantes. São dois tipos. Existe o protestante que verdadeiramente, plenamente consciente, estudado, consciente, rejeita a fé católica. Mas veja só, para fazer isso, para rejeitar a fé católica, ele tem que conhecer a fé católica. Esse é o problema. 99% dos protestantes que eu conheço não conhecem a fé católica. Entendeu? Então, o que é um apóstata, o que é um herege? É aquele que realmente, conhecendo a fé, nega a fé. Mas esse é o caso da maior parte dos protestantes? Provavelmente não. Eu não sou Deus para julgar os corações, né? Só estou dizendo que provavelmente não. Pelo menos aqui no Brasil, as pessoas que se convertem ao protestantismo, que saem por aí alardeando, dizendo: ah, eu era católico e agora conheci a verdade, não sei o que dizer tal, você vai investigar, vai ver o quanto eles conheciam a fé católica, eram ignorantes, ou seja, a igreja perdeu muito pouco quando essas criaturas saíram, porque não eram católicos de fato. Então o que acontece? O cara não conhecia a fé católica. Então, provavelmente, esse sujeito, se ele não for culpado de ignorância culposa, ou seja, porque negligente, não quis estudar, não foi atrás, etc e tal, isso e aquilo, provavelmente o que aconteceu foi o seguinte: o sujeito, apresentaram para ele uma caricatura de igreja católica, apresentaram para ele, disseram assim: olha, estão vendo essa Maria aqui? A Maria é um ídolo, é um falso Deus, é um diabo em forma de mulher, se você se ajoelhar diante dela, você está adorando o diabo. Imediatamente o cara chegou e disse: cruz credo, não quero não, Deus me livre, né? Eu rejeito essa Maria. Claro, mas qualquer um ia rejeitar. Você pinta a Virgem Maria de capeta, qualquer um rejeita. Entendeu o problema? Agora eu pergunto, essa pessoa realmente renunciou à fé católica?
ou ela renunciou a um simulacro, a uma deturpação, renunciou a uma deformação de fé católica, que foi apresentada a ele como sendo a fé católica verdadeira. Então eu me pergunto, eu não sou ninguém para julgar as pessoas, mas eu me pergunto, Deus que conhece os corações, quando for julgar esse sujeito ignorante, que nunca conheceu a fé católica, que quando conheceu a fé católica através da lente distorcida de um protestante. Esse sujeito rejeitou a fé católica realmente? Não. Ele rejeitou aquilo que mentirosamente foi apresentado a ele como fé católica. Então, provavelmente, atenção, eu não sou ninguém para julgar os corações, é só uma hipótese. Se esse sujeito não for culpado, ele será salvo pelo 8º sacramento. Qual é o 8º sacramento? Porque são 7, não tem 8, tem o 8º sacramento, que é o sacramento que provavelmente salva mais gente no mundo. É o sacramento da santa ignorância. Ou seja, o sujeito que ignora a verdade e que, ignorando a verdade, vai ser salvo porque nunca conheceu a verdade, porque não era culpado. Ou seja, chama-se ignorância invencível. Mas cuidado, e atenção, não estou dizendo que toda ignorância desculpa, não. Eu estou dizendo que a ignorância invencível desculpa, tá? Eu sei disso porque eu fiz mestrado em Direito Canônico e a minha tese de mestrado foi sobre a ignorância, a imputabilidade da ignorância, né? E existe ignorância invencível. Então, quando eu olho para o povo brasileiro condenado à ignorância pelos seus próprios dirigentes. Por quê? Porque o que a classe governante tem feito com a educação nesse país é um crime. É a imbecilização sistemática de uma nação inteira. A nação brasileira está se transformando numa nação de analfabetos, né? Deixa eu falar um pouquinho do pessoal de Portugal, que talvez o pessoal de Portugal não esteja se dando conta, né, do terror de ignorância que é o católico brasileiro comum. Ou seja, a maior parte, o católico médio, não é capaz de entender tudo o que diz o tratado. A maior parte das pessoas tem vindo para mim e diz assim: padre, eu li o tratado, li, não entendi nada. Ou seja, a maior parte das pessoas está numa situação tal de dificuldade de leitura, não é? Que não entendem o que está escrito aqui. Claro que o tratado não é facílimo, mas também não é um tratado teológico altíssimo. Então, para vocês entenderem como está a situação. Então, a maior parte das pessoas que cursa a escola brasileira são analfabetos funcionais. Ou seja, por quê? Porque o governo, porque a classe falante que domina hegemonicamente o nosso país quer manter as pessoas na ignorância e na imbecilização, e quanto mais droga eles consumirem, melhor. Haja maconha, né, distribuída, haja cocaína, porque quanto mais idiotas eles forem, melhor para dirigir esse populacho. Esse é o problema do nosso país. Agora eu vou perguntar, este povo, debaixo desta ignorância acachapante, será responsável diante de Deus por aquilo que fizeram neles? Ou seja, pelas armadilhas que fizeram, enredando-os na ignorância? Eu não sou Deus para julgar, mas é possível que eles não sejam imputados nisso.
Quem será imputado? Bom, a classe falante, ou seja, o pessoal que sabe, o pessoal que estudou alguma coisa, o pessoal que está sabendo perfeitamente por onde é que está indo a guerra. Então veja só, diante disso, essas centenas de brasileiros que diariamente passam para igrejas evangélicas protestantes rejeitando a fé católica, serão condenados por Deus ao fogo do inferno por terem rejeitado a igreja verdadeira? Sinceramente, gente, eu não consigo dizer que vão ser. Mas isso é minha opinião, você não precisa concordar comigo. Mas eu não consigo achar que essas pessoas vão ser condenadas para o inferno pelo simples fato de que aquilo que elas estão rejeitando não é a igreja verdadeira. É o boneco, é o simulacro, é o espantalho criado pela ignorância de pregadores protestantes que criam uma falsa igreja católica porque fica mais fácil de derrotá-la. Entende? Ou seja, a igreja católica para essas pessoas não é esse edifício majestoso, essa catedral maravilhosa de 2000 anos. Não. Para eles, a igreja católica é uma cabana feita de dominós, que você faz assim, ó, e cai no chão. Entendeu? Então é evidente que é fácil mostrar a falsidade da igreja católica desse jeito. Você cria um boneco de palha e depois toca fogo nele. Você transforma a igreja católica numa caricatura. Então o que é a igreja de 2000 anos? A igreja com esses gigantes que são os santos. A igreja cheia de doutores, a igreja cheia de sábios, a igreja cheia de padres da igreja, a igreja cheia de místicos, a igreja cheia de dons espirituais. O que é essa igreja para essas pessoas? Para eles, essa grande catedral de 2000 anos de sabedoria é essa meia ideia patife, ridícula, essa meia ideia que apresentam a eles como um fantoche e diz, essa é a igreja católica, tá vendo? Eu derrubo ela com um soco, pum, e o boneco cai no chão. Entende? Quer dizer, você tem a igreja que é um gigante espiritual, a igreja católica que é um gigante, um colosso de teologia, de mística e de santidade, mas você não enfrenta o colosso, você enfrenta o simulacro que você criou. É fácil, né? Assim até eu derroto a igreja católica, entende? Assim qualquer um derrota a igreja católica, qualquer besta, entendeu? Qualquer jumento de 4 patas derrota a igreja católica. Então, o problema é o seguinte, a igreja de 2000 anos não é rejeitada verdadeiramente, é o simulacro que é rejeitado. Então a pergunta é a seguinte, vejam só. Uma pessoa que rejeita a Virgem Maria, sabendo quem é a Virgem Maria, estudando quem é a Virgem Maria, conhecendo a teologia verdadeira da Igreja Católica verdadeira, essa pessoa que rejeita esta verdade, essa pessoa é culpada de rejeitar a revelação divina e o caminho que Deus escolheu para a salvação das almas e da humanidade. Esta pessoa que rejeita Maria como mãe, esta pessoa não tem Deus como pai, esta pessoa não será salva porque esta pessoa rejeitou a verdade. É isso que São Luís está dizendo. A pergunta é, isso cabe para a maior parte dos nossos protestantes? Sinceramente, acho que não. Acho que eles não chegaram a tanto. Entende? Eu acho que eles não chegaram a entender minimamente quem é a Virgem Maria. Então, é evidente. Eles estão rejeitando uma caricatura da Virgem Maria. Que Deus tenha misericórdia deles e os salve pela santa ignorância. Entendeu? Pela ignorância invencível na qual eles estão acorrentados. Então, é evidente, que para aceitar a salvação que vem através de Jesus Cristo, eu preciso aceitar o caminho que Deus escolheu para trazer Jesus Cristo ao mundo, que é a Virgem Maria.
E se eu aceito que Deus é Pai de Jesus, a quem é que Jesus chamava de Pai? Deus. E a quem é que ele chamava de Mãe? Maria. Se eu vou ser o próprio Cristo, se eu vou ser membro do Cristo, se eu vou ser membro do Cristo total, eu preciso aceitar Deus como Pai. Mas eu aceito o Pai e não aceito a Mãe? Então eu rejeitei tudo. Entende? Se eu aceito o meu pai, mas não aceito a minha mãe, existe uma coisa abnorme. E como São Luís diz no próprio tratado, é monstruoso você aceitar que uma pessoa nasceu só a cabeça de uma mulher, mas o corpo não. É isso que os protestantes tentam fazer. Que Jesus nasceu da Virgem Maria, eles aceitam. Mas o corpo que é a igreja, eles não aceitam. Entendeu? Então, onde é que fica? Mulher, eis aí teu filho. Onde é que fica? Porém, inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher. Onde é que fica o fato de que a mulher do Apocalipse foge para o deserto e os outros filhos da mulher continuam travando um combate? O filho que ela estava grávida foi arrebatado e levado para o céu, mas os outros filhos da mulher continuam combatendo no deserto. Onde é que fica? Tudo isso é Bíblia. Mas é como sempre, né? Muito fácil ser protestante quando você escolhe os versículos que são importantes e os outros você disfarça varrendo para debaixo do tapete. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos então, depois do intervalo, abrir espaço para as suas perguntas, né? Para que você participe conosco na nossa aula. Eu agradeço a você a sua participação, que esteja conosco até o fim da aula. Então, pequeno intervalo e nós vamos abrir agora o chat para você poder participar. Até mais. Então, estamos de volta e gostaríamos agora de responder às suas perguntas, não é? Bom, começamos com a pergunta da Flávia Melo. Ela diz assim: Jesus foi submisso a Maria, mas como Maria era submissa a Jesus, sendo ele seu filho? Então, muito bem. Então, Flávia, veja só. Tudo a respeito da Virgem Maria tem algo de aparentemente contraditório. Ou seja, a palavra correta, se a gente for usar a palavra correta, seria paradoxal. Por quê? Porque, veja só, ao mesmo tempo que ela é criatura de Deus, ela tem privilégios. Então, tudo aquilo que a gente diz a respeito das criaturas, nós podemos dizer, daquilo que é o estado normal das criaturas, nós podemos dizer de Maria. Mas ela, ao mesmo tempo, tem privilégios que a colocam numa situação de aparente contradição, ou seja, uma situação paradoxal. Vamos explicar. Maria recebeu de Deus uma realidade privilegiada. Deus Pai, lá na eternidade, no céu, gera o Filho eternamente. Estamos de acordo? Ou seja, na Trindade, não é? Desde toda a eternidade, o Pai sempre existiu, o Filho sempre existiu, o Espírito Santo sempre existiu, mas o Pai gera o Filho, de alguma forma, que nós não entendemos como funciona, mas isso é lá em Deus. Acontece que este gerar o Filho, que é privilégio, sim, a palavra certa não é isso, que é característica própria de Deus Pai, única de Deus Pai, reservada a Deus Pai, Deus quis dar a Maria privilegiadamente. Então, assim como o Pai gera o Filho na eternidade, na história, Deus concedeu a uma mulher fazer algo que é próprio de Deus, gerar o Filho. Jesus foi gerado no ventre da Virgem Maria. Claro que foi gerado por Deus Pai, mas também tinha Maria como mãe. Então, ela participou dessa geração. Então, isso é privilegiado. Veja, enquanto todas as criaturas são criadas por Deus e, portanto, os homens, né, as pessoas, os seres humanos,
são adotados por Deus numa filiação através da graça, Maria, que é filha de Deus através da graça, é ao mesmo tempo mãe de Deus, também através da graça e de um privilégio. Então isso cria, não é? Digamos assim, um paradoxo. A mesma mulher é ao mesmo tempo filha de Deus pela graça e mãe de Deus pela graça, porque participou de forma privilegiada num desígnio salvífico. Ora, essas duas verdades, não é? Que são reais em Maria, elas podem parecer paradoxais. Então, o que é que a gente faz? Para fazer teologia, nós temos que pegar uma verdade de fé, Maria é filha de Deus. Outra verdade de fé, Maria é mãe de Deus. E tentar explicar teologicamente, com um esforço de raciocínio humano, como é que essas duas verdades não se contradizem. Isto é o esforço da teologia. No entanto, nós com fé aceitamos as duas coisas. E o que é o herege? O herege é aquele que vê uma verdade de fé, Maria é filha de Deus, vê outra verdade de fé, Maria é mãe de Deus, vê que as duas estão em aparente contradição, paradoxo, e para resolver o problema, nega uma delas. E diz, Maria não é mãe de Deus. Pronto, acabou. Ela é só filha. Está resolvido o problema. Então, o herege, né, é aquele que... A palavra heresia quer dizer isso. Hairesis, em grego, quer dizer escolha. O herege é aquele que, vendo duas verdades em aparente contradição, escolhe uma delas e a outra ele joga fora. Então isso é heresia, ou seja, a escolha de uma verdade de fé. Enquanto o católico, a palavra católico, katrolon, katolikos, é aquilo que é o todo. O católico é aquilo que aceita a fé toda, as duas coisas. Então, ter fé católica é ter fé completa. Ter fé herética é ter fé incompleta. Eu escolhi uma coisa e fiquei com a outra. O católico é o que aceita, não é, estas aparentes contradições. Isso é ser católico. Então, é muito importante você perceber isso, que Maria, enquanto mãe de Jesus, recebeu o privilégio de educá-lo. O Evangelho de Lucas nos diz, Jesus era submisso a ela. Mas, ao mesmo tempo, ela precisava ser discípula do seu filho e ser submissa a ele. Então, São Luís, no tratado, resolve esta tensão, esta aparente contradição que dilacera essas duas verdades da seguinte maneira. Ele diz assim: Deus, ainda hoje, como ele fazia antigamente, está submisso a Maria. Mas existe uma coisa. Maria nunca pede aquilo que Deus não quer. Ou seja, ela está em primeiro lugar submissa a Ele, ela está totalmente obediente, totalmente configurada a Deus. Maria não pede nada porque quer que Deus não queira, porque ela não tem pecado, ela não tem revolta. Ela não tem a revolta luciferina, ela não tem a revolta de Lúcifer, ela é totalmente dócil e por isso quando ela abre a boca para pedir, ela sempre pede aquilo que ela sabe que está no coração de Deus. Em contrapartida, Deus, Filho, Jesus, continua submisso a ela, porque Deus não muda, não é? Então, continua submisso a ela, continua aceitando todos os pedidos dela e se submetendo a ela. Mas por que Deus pode se submeter ao pedido de Maria? Porque Maria está totalmente submissa a Deus. Não sei se deu para entender, né? Como a coisa funciona. Então não há nenhuma dificuldade em nós dizermos que ainda hoje o Filho Jesus obedece Maria. Porque antes disso,
Maria é totalmente obediente aos desígnios de Deus. Então, já que ela é totalmente obediente aos desígnios de Deus, ela jamais pedirá algo que Deus não queira. Então, por isso, é muito fácil que Jesus lhe seja submisso. É muito simples que Jesus seja dócil a ela. Não é? Então, é essa a resposta que São Luís daria a isso daqui. Não sei se deu para entender. Muito bem. É uma pergunta que vem do Facebook, né? O pessoal que está acompanhando aí no Facebook, o Marcel Pinheiro, porque não sei se você sabe, nós estamos transmitindo também no Facebook. Então, quem tem Facebook pode assistir tanto na página do Padre Paulo Ricardo como na página do Facebook, né? Então, o Marcel Pinheiro diz assim: Padre Paulo Ricardo, sua bênção. Deus te abençoe. Se Maria não tinha pecado, como pode o sim de Nossa Senhora ter sido verdadeiro? Seria ela livre para dizer não ao anjo? Veja, Marcel, essa sua pergunta é interessante, mas para respondê-la, basta a gente fazer uma comparação com Eva. Ou seja, Maria não tinha pecado, é evidente, mas Eva também não. Antes do pecado original, Eva também não tinha pecado. Vamos lembrar que Maria é virgem imaculada. Mas Eva também era uma virgem imaculada. Entende? Então, a situação é idêntica. Tanto Eva como Maria eram virgens imaculadas. Uma ouviu o anjo Gabriel e disse sim. Outra ouviu o anjo Lúcifer e disse não. Então, daí você vê como Maria era perfeitamente livre para pecar. Maria podia pecar. Maria podia dizer não. Então, Maria era perfeitamente livre. Então, não caiamos nessa armadilha de achar que nós dizemos não a Deus simplesmente porque somos marcados pela concupiscência do pecado original. E que se nós fôssemos imaculados, sem a concupiscência do pecado original, ser-nos-ia muito fácil dizer sim a Deus. Claro que seria mais fácil, não é? Não tem dúvida nenhuma. Mas é necessário dizer que a tentação, ela existe. É um dos grandes mistérios da nossa fé, porque é que Deus permite a tentação, não é? Então não tem dúvida nenhuma de que se Eva foi tentada, a Virgem Santíssima, Nossa Senhora, também foi tentada, mas venceu as suas tentações. Muito bem. Uma pergunta de um internauta chamado Paulo. Padre, os protestantes que estão na situação de ignorância não estão colocando em risco suas almas mesmo assim? Afinal, perdem muito do auxílio divino, dos sacramentos, da Eucaristia e da confissão principalmente, sem mencionar a intercessão de Nossa Senhora. Não torna ele muito mais perigoso o seu caminho rumo à salvação? Então, para ele, o melhor mesmo e mais seguro não seria se converter ao catolicismo? É evidente, Paulo. É claro que sim. Não é? Ou seja, eu não sou um irenista religioso. Não é? O que é o irenista religioso? O irenista, irene, em grego, quer dizer paz. É um pacifista, um cara que diz, não, todas as religiões são boas. Não estou dizendo isso, não. Eu estou perfeitamente convencido de que a Igreja Católica, não é? Ela é a única Igreja de Cristo e que todas as pessoas salvas no céu são católicos. Não quer dizer, porém, atenção, que todas as pessoas salvas no céu, durante o seu estado de vida aqui na Terra, pertenceram aos quadros visíveis da Igreja Católica. Por quê? Porque eu não posso deixar de admitir a hipótese, não é, de que Deus possa propor o Evangelho às pessoas na hora da morte, por um caminho que nós não conhecemos,
por um caminho que nos é desconhecido, mas que nós podemos colocá-lo como analogia ao caminho do bom ladrão, como analogia à pregação de Jesus aos mortos, aos justos, não é? Então, existem doutores da igreja que colocam essa hipótese, não é? Colocam essa hipótese. Atenção, isso não é um ensinamento infalível. Então, existe a possibilidade hipotética de que uma pessoa, por uma ignorância invencível pela qual ela não era culpada, passe seus dias aqui nessa terra seguindo a sua consciência, a sua reta consciência, e que, seguindo sua reta consciência e aquilo que ela alcançou da revelação divina, porque os protestantes alcançaram algo da revelação divina, que essas pessoas, no encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, na hora da morte, possam receber. Porque, vejam, aqui que está a coisa. Eu não sei se... Deixa eu esclarecer bem o que eu estou dizendo aqui. É evidente que depois que a pessoa morreu, está tudo decidido, está tudo feito. Depois que a morte acabou, morreu, acabou. Dali para frente, não é? A pessoa está num estado que não tem mais retrocesso. O que acontece, porém, é que a morte é um processo que se dá no tempo, não é? A morte não é um ponto, pac. A morte é um processo, ou seja, entre a morte física da pessoa e aquilo que teologicamente e definitivamente nós podemos chamar morte, existe um processo, não é? E este processo se dá ainda no tempo, portanto, ainda há tempo. E isso nós sabemos através da atestação também de santos, não é? Como São João Maria Vianney, né, quando ele comenta o caso de um suicida, né, ele consola a esposa do suicida dizendo assim: houve tempo entre a ponte e a água. O que estava querendo dizer com isso? Houve tempo dele se arrepender naquele processo de morte, antes da morte. Então, é possível que nosso Senhor se apresente para aqueles que sem culpa não tiveram a apresentação do Evangelho. Não é? Uma pessoa que nasceu no ambiente protestante, que nunca teve a apresentação do Evangelho, vamos supor uma hipótese aqui, nunca teve a apresentação do Evangelho e sempre recebeu uma caricatura de Igreja Católica. Essa pessoa, na hora da morte, ponhamos a hipótese, não é? Que já que ela viveu sem culpa, que Deus apresente para ela o Evangelho da sua igreja, que Maria se apresente para ela na hora da morte. E então a pessoa vê a verdade. Na hora da morte, essa pessoa, nesse processo de morte, pode, hipoteticamente, dizer sim àquilo que ela disse não durante toda a vida. Hipoteticamente. Mas isso é só uma hipótese. É evidente que esse não é o caminho seguro. Né, Paulo? Você tem razão. Você tem perfeita razão quando você diz que o caminho seguro, não é? Digamos assim, o caminho asfaltado, mapeado, iluminado, com os recursos dos sacramentos, o auxílio dos santos, dos anjos, etc. e tal, é a Igreja Católica. Não tem dúvida nenhuma. Não é? E, nesse sentido, o documento Dominus Jesus, ele é exemplar. O documento Dominus Jesus, né, a declaração Dominus Jesus, assinada pelo cardeal Ratzinger, nos fala claramente, não é? Que só existe salvação em Jesus Cristo. E que, portanto, só existe salvação no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo chama-se Igreja Católica. Agora, os evangélicos protestantes, de alguma forma, participam de forma incompleta da Igreja Católica. E isso qualquer um admite. Por quê? Porque uma vez que eles foram batizados, eles fazem parte do corpo de Cristo, de alguma forma, não estão em perfeita comunhão. Aí vem o julgamento que cabe a Deus, e não a mim e não a você, se esta falta de perfeita comunhão é culposa ou não.
Porque se ela é devida à ignorância invencível, ela não é culposa. Mas nós estamos aqui lidando com hipótese, porque nós não vamos... Que pessoas que nós vamos julgar? Nós não somos Deus para julgar as pessoas concretas, né? Então a gente não sabe o estado da alma de cada pessoa. Nós não temos acesso ao coração da pessoa. E é a partir do coração que Deus vai julgar. Não é? Então é evidente que então nós católicos, por caridade, devemos nos esforçar para trazer essas pessoas à plena comunhão com a Igreja. E qual é o método? Não é? O método é múltiplo. Pode haver um método em que você se apresenta à pessoa com caridade e com amor, com benevolência, com ternura. Mas existe um outro método de amor, que é o amor severo e o amor que abala e chacoalha as pessoas. Não é? No bloco passado, antes de eu dar intervalo, vocês viram que eu me exaltei na forma como me expressei. Mas não pensem que aquela exaltação foi por ódio aos protestantes. Não. Ou seja, ali, como um pai espiritual, eu estou falando aos protestantes. E como um pai que fala com severidade para o seu filho, para acordá-lo da loucura. Quando você vê uma pessoa, um sonâmbulo, caminhando na direção de um abismo, você não vai com delicadeza chegar e dizer, escuta, talvez não seja uma boa ideia você caminhar para o abismo. Não. Você tem que dar uns tabefes na cara do sujeito e acordá-lo. Não é? Então, muitas vezes, a caridade pede essa severidade. Atenção, eu não gostaria que vocês achassem que agora só tem esse método, a severidade. Não, nós temos que descer o sarrafo nos protestantes. Não. É evidente que a gente atrai muito mais abelhas com uma gota de mel do que com um barril de azeite. De azeite não, de vinagre. Não é? Só que acontece o seguinte... Quando a pessoa está tomada de soberba e presunção, muitas vezes só tem um caminho, que é a humilhação. Entende? A pessoa precisa ser humilhada para se acordar daquela soberba dela. Por quê? Porque muitas vezes, quanto mais ignorante a pessoa, mais soberba ela é e mais convencida da verdade ela é. E é necessário que você mostre para ela a sua ignorância. Isso é caridade. Isso é amor, não é? Então as duas coisas são um método de conversão. Então nós precisamos ser realmente missionários. Então com algumas pessoas o método será um método mais de aproximação na doçura, com outros de aproximação na severidade. Mas sempre guiados pela caridade. E que nós queremos que as pessoas sejam católicas, e não tem dúvida nenhuma, que é muito mais seguro você ir para Deus através dos caminhos que a Igreja Católica oferece, é evidente. Assim, o que eu estou dizendo aqui é somente a solução de uma hipótese teológica, entende? Para nós entendermos que só existe salvação na Igreja Católica, mas dizer que só existe salvação na Igreja Católica não quer dizer que a pessoa, durante o seu tempo de vida visível aqui na Terra, pertencesse aos quadros da Igreja Católica. Pode ser que ainda no tempo, porém no percurso de morte, aquela pessoa seja visitada por Deus e receba de Deus a misericórdia última da pregação do Evangelho, tal qual ele é, sem as dificuldades, as debilidades e as fraquezas da nossa pregação. Da pregação do Padre Paulo, da pregação e dos contra-testemunhos que nós temos na igreja. É evidente que, por exemplo, um protestante que sinceramente se escandaliza com um mau padre, com um padre católico traidor, com um Judas, não é? É evidente que
a culpa é desse Judas e não da pessoa que se escandalizou. Entende? Então, assim, é inevitável que existam escândalos, mas ai daqueles por quem vierem os escândalos, né? Então, claro, nós queremos que as pessoas participem da igreja. Então, não queria que vocês interpretassem aqui que eu estou colocando panos quentes nas coisas, nada disso. O que eu estou dizendo para vocês concretamente é como, concretamente, historicamente, né, nós temos que perceber que as coisas são complexas. Não é? A verdade ela é sempre muito difícil de articular, porque ela é sempre complexa. A verdade, no mais das vezes, ela é sim e não. Entende? Porque ela tem aspectos de sim, aspectos de não, que se a gente pega o princípio e aperta demais, nós terminamos fazendo escolhas heréticas, que é excluir outras coisas que fazem parte da plenitude da fé católica. Tá bom? Sérgio quem? Se temos o mandamento de honrar pai e mãe, o que diria Jesus Cristo ao ver a sua mãe Nossa Senhora, que não é respeitada por muitos? Aqui, sem dúvida nenhuma, Sérgio, nós precisamos sim honrar a Virgem Maria. Não é? Isso está atestado plenamente nas Escrituras. Isso está atestado na tradição da igreja. Isso está atestado, inclusive, por vários protestantes honestos. É interessante isso. Não é? Na Santa Sé, atualmente no Vaticano, as pessoas que são encarregadas do ecumenismo, não é? O Papa nomeou novos encarregados para o ecumenismo, eles estão pensando seriamente em começar um diálogo ecumênico diferenciado daquele que tem sido feito até agora. Até agora, quando a gente faz um diálogo ecumênico, de uma forma geral, não é? O que é que acontece? Acontece o seguinte, os católicos pegam tudo aquilo que os protestantes discordam, deixam de lado, se reduzem ao protestantismo de alguma forma e vamos dialogar a respeito daquilo que nós já estamos de acordo. Então, geralmente no diálogo ecumênico o que acontece é simplesmente isso. Os católicos deixam de lado aquilo que é próprio para poder dialogar com os protestantes. Na Santa Sé eles estão tentando um outro caminho agora. Estão tentando propor a Virgem Maria como tema de diálogo ecumênico. Por quê? Porque para trazer os protestantes para um campo de debate onde nós não estamos renunciando. Entende? Por que a plataforma de debate deve ser sempre a plataforma protestante? Por que nós não podemos debater alguma coisa do lado de cá? Hã? Então, a Virgem Maria, que, diga-se de passagem, é um grande, digamos assim, uma grande coluna de aproximação com a Igreja Ortodoxa, com as igrejas ortodoxas, e, ao mesmo tempo, venerada por vários protestantes ao longo da história. Martinho Lutero tinha uma grande veneração pela Virgem Maria. Foi Calvino quem estraçalhou com tudo. Não é? Então, existem teólogos protestantes ao longo da história que tiveram uma verdadeira e sincera devoção à Virgem Maria. Portanto, não é impossível nós travarmos um diálogo ecumênico com os protestantes. Não é? Então, o honrar pai e mãe, é claro, é um mandamento importantíssimo. E que, portanto, honrar a Virgem Maria é uma coisa que está atestado nas Escrituras, está atestado no Magnificat, né? As gerações me chamaram de bem-aventurada, está atestado na saudação de Isabel à Virgem Maria, está atestado na saudação do anjo à Virgem Maria, está atestado, não é? Na própria palavra de Jesus, não é? Que a minha mãe é aquela que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Então, assim, nós vemos com clareza esse princípio de Jesus que honra a sua mãe. E nós sabemos muito bem que todas as vezes que Jesus se refere a Maria por mulher, ele não está desonrando a Virgem Maria, mas está aplicando a ela a profecia do capítulo 3 do livro do Gênesis. Por inimizade entre ti e a mulher apareceu, a nova Eva, Maria.
não é? Para nos trazer aqui o Salvador, tá bom? Então, ficamos por aqui com perguntas, não é? Senão a nossa aula vai se estender excessivamente. Gostaria de algumas mensagens finais. Esse mês que vem, não é? Mês de outubro, nós vamos precisar pagar uma conta, não é? Nós estamos fazendo uma reforma do site e nós estamos um pouquinho apertados, não é? Nas nossas contas este mês. Então nós vamos ter que pagar uma conta para uns programadores, não é? Que estão refazendo o site. E nós temos que pagar uma conta de R$5.000. Então, fica aqui o meu apelo, não é? Para você fazer doações, não é? Você pode clicar aí na página principal do site, aqui do lado esquerdo, você encontra esquerdo meu, né? Direito seu. Então, encontra alguns botões que você pode clicar. Tem lá o botão de doação. Então, aqueles que podem fazer uma doação extra nesse mês, nós estamos precisando, estamos meio apertado, né? Ou seja, o mês ainda não começou, mas ontem eu estava sentado diante da planilha, né? E nós estamos aí com uma falta de uns R$5.000, tá? Para ficarmos no azul. Se faltarem esses R$5.000, nós vamos terminar o mês no vermelho. E aí na aula que vem vocês vão ver gritando, né? Mas ainda, gente, não veio, o dinheiro não veio, né? Então, se você puder, eu peço encarecidamente, né, fazer uma doação a mais. Nós estamos precisando nesse mês por causa dessa conta extra que nós estamos fazendo. Depois vocês vão ver, né? Provavelmente no mês de novembro, dezembro, não vou dar data ainda porque nós não temos condições de dar data. Mas ainda esse ano vocês vão ver uma mudança grande no site. O site ele vai ficar muito mais manejável, né? Muito mais fácil. A navegabilidade do site vai aumentar, né? Nós vamos ter um upgrade considerável aí. Então, só que para isso tivemos que contratar o serviço de outras pessoas, porque o pessoal que lida com o site já está sobrecarregado. Vocês imaginem o que é a gente responder a todos os e-mails de vocês, as dúvidas e problemas que cada um de vocês estão apresentando. A gente tenta fazer o nosso melhor, o possível, né? O site, graças a Deus, está crescendo, porque mais pessoas estão acessando, só que ele está crescendo, digamos assim, em acessos, mas não as doações e os assinantes não estão crescendo na mesma velocidade. Então, o que acontece? Está aumentando o serviço, né? Nós estamos com o serviço até o gogó e não está aumentando o dinheiro para a gente poder contratar mais uma pessoa para, né, desenvolver mais um negócio. Então, a equipe já está até bastante ampla, tem gente trabalhando, como vocês estão vendo aí. Estamos trabalhando em transcrições das aulas de catecismo, trabalhando na produção de um livro, né, de história da Igreja Antiga e assim por diante. Então as coisas, graças a Deus, estão se desenvolvendo. Para o pessoal que está esperando o segundo volume do Olhar que Cura, estamos aí trabalhando, tá, gente? Persevere aí, que realmente é muita coisa e eu peço paciência de vocês, né? Então, vai sair o segundo volume do Olhar que Cura. Então, se Deus quiser, na semana que vem, nós estaremos juntos para participar mais uma vez de uma aula ao vivo, né? Vamos continuar ensinando o Tratado da Verdadeira Devoção. Se não der tempo de eu tratar a respeito de todo o conteúdo do tratado nas aulas ao vivo, talvez eu faça alguns posts gravados, né, a mais, mas seja como for, no mês de outubro nós vamos passar os 8 capítulos do tratado, para ficar aí à disposição para você estudar o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, tá bom? E preparar no mês de novembro a nossa consagração total à Virgem Santíssima. Então, agradeço a você o carinho, a fidelidade e a participação no nosso site. Vamos invocar a bênção de Deus através da intercessão da Virgem Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus.
Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Até a semana que vem, no mesmo horário, terça-feira, 21 horas de Brasília, se Deus quiser. Até mais.